coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste coração, eu declaro a paz de Cristo. Aleluia. Eu declaro a paz. Te abençoo, meu irmão. Te abençoe em Cristo Jesus, meu amado. Preciosa esta comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos pelo sangue de Cristo. Vivendo em amor pelo amor do Espírito que está derramado em nossos corações. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, preciosas para ti, querido irmão. Oh glória, quantos podem glorificar o Senhor aqui nesta noite, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Podeis tomar assento, querido. Em tempo de crise a gente costuma economizar muita coisa, não é verdade? Em tempo de crise a gente tem que economizar, porque senão fica difícil. Mas só tem uma coisa que eu e você não podemos economizar. É isso mesmo que a irmã disse. Não podemos glorificar glória a Deus, economizar glória a Deus e aleluia. Aleluia, devemos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Queridos, eu queria chamar a tia Renata. Tia Renata, ela vai estar nos ajudando aqui com as crianças, mas ela tem um trabalho, me parece, né, que ela lançou, e ela queria apresentar aos irmãos e à igreja nesta noite, e depois ela vai estar chamando as crianças aqui, e nós vamos orar por todas as crianças. De que faixa de idade, irmã? Só não pode ser bebê de colo. Os demais, quem não seja bebê, os demais podem vir aqui, as mães tragam, e depois a irmã vai estar fazendo, nós vamos fazer uma oração, e a irmã vai estar descendo com as crianças ali, para fazer o seu trabalho infantil. Amém, a paz do Senhor, amém? Amém? Muito bem, como o pastor já disse, meu nome é Renata, as crianças me chamam de tia Renata e eu gosto muito, tá bom? Então quem quiser me chamar de tia Renata pode ficar à vontade. Até meu marido me chama de tia Renata de vez em quando, ele esquece. É sério, gente, vocês estão rindo? É muito sério. Eu sou ministra do Evangelho, quem me vê colorida assim fala, como assim ministra? Mas essa é uma farda, né? Para exercer esse ministério que o Senhor me deu. Um pouco diferente, mas eu tenho certeza que é uma bela estratégia, né, que o Senhor colocou na minha vida. E uma outra chave que o Senhor colocou na minha vida para que eu possa entrar na casa das pessoas foi esse CD, que se chama Feliz para Valer. E ficou feliz para valer mesmo, gente. Ficou uma bênção, sabe? Esse trabalho foi fruto de 2 anos e meio, de muita luta, muita oração. O diabo se levantou muitas vezes, sabe? Mas ele é o pastor disso, ele se levanta só para cair. E hoje a gente está com esse trabalho. Isso não é uma vaidade. Quero que todo mundo saiba, isso não é uma vaidade. Isso aqui é para tirar a música do inferno da boca das crianças e colocar a música do céu, amém? Hoje, infelizmente, as crianças, principalmente no Brasil, cantam muita música de duplo sentido, né, que a gente tem ouvido falar para ele, cada coisa horrorosa. Então, nem coragem de falar nem o título das músicas quando eu subo no púlpito, porque eu não desrespeito. Mas eu vou dizer para vocês, Deus me deu esse presente, sabe? E quem quiser me abençoar, vai estar no material ali, a Janaína, o pastor me deram a liberdade para trazer o material, tá bom? E vocês podem adquirir levar para casa. A idade é de 0 a 80, não, vamos colocar assim, de 0 a 90. Se você não estiver escutando, você pode comprar e colocar lá no seu carro, você vai ficar feliz para valer, amém? Tá bom? Posso cantar? Amém. Mas eu quero que todo mundo fique de pé, tá bom? Vamos fazer assim, ó, todo mundo fica de pé. E vocês vão me acompanhar nas palmas. Primeiro vamos fazer uma capela. Eu não sei se está todo mundo me escutando, gente, porque hoje eu estive fazendo um trabalho e eu estava só com 80 crianças. Gente, eu gosto tanto de menino que só eu tive 4. O negócio é sério comigo. E hoje aí minha voz não está legal. Então, assim, eu vou tentar, tá bom? Se vocês não estiverem me entendendo, fala para tudo, tia Renata. A gente não está entendendo seu mineirês. Tá bom? Então, assim, vamos fazer uma capela antes, assim. Comigo, todo mundo, hein? Os adultos, as crianças, todo mundo que estiver aí. Assim, ó. Na alegria do Senhor a gente canta, a gente dança.
pula, bate palma. Facinho? Então vamos together. Mas solta aí, pastor. Você tá assim tenso? Não, solta tudo. Vamos fazer, ó. Todo mundo, vai. Solta o braço. Você viu isso? Assim, gente, olha. Não tem ninguém alegre. Vamos ficar alegre? Feliz de verdade? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Vamos lá então? Ó. Na alegria do Senhor a gente canta, a gente dança. Pula, bate palma. De novo. Na alegria do Senhor a gente dança, a gente canta. Pula, bate palma. Vamos fazer com música agora? É a número 2, tá bom? Pode soltar e dar bastante som aqui pra mim por causa da minha voz. Vai. Todo mundo assim nas palmas comigo, vai! Pode me dar mais som. Mais. Aleluia! Na alegria do Senhor a gente canta, a gente dança. Pula, bate palma. Na alegria do Senhor a gente canta, a gente dança. Pula, bate palma. Posso ouvir a tua voz quando está falando ao meu coração. Tristeza vem pra tentar tirar a minha paz. O que eu faço? Eu uso a fé e muda tudo em minha volta. E de repente dou um pulo, saio do chão. O segredo da vitória eu já descobri. Quem sabe agora canta bonito. Na alegria do Senhor a gente canta, a gente dança. Pula, bate palma. Na alegria do Senhor a gente canta, a gente dança. Pula, bate palma. E se a tristeza insistir e não quiser sair, vai ter que pular, 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 pular. Vai ter que pular, 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 pular. De alegria. Tá bonito, vai. De alegria. Vamos celebrar, vai. Nós te amamos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua unção sobre nós. Na alegria do Senhor a gente canta, a gente dança. Pula, bate palma. Na alegria do Senhor a gente canta, a gente dança. Pula, bate palma. Posso ouvir a tua voz quando está falando ao meu coração. Quando a tristeza vem pra tentar tirar a minha paz, eu ouço a fé e muda tudo em minha volta. E de repente dou um pulo, saio do chão. O segredo da vitória eu já descobri. Na alegria do Senhor a gente canta, a gente dança. Pula, bate palma. Na alegria do Senhor a gente canta, a gente dança. Pula, bate palma. Na alegria do Senhor a gente canta, a gente dança. Pula, bate palma. Na alegria do Senhor a gente canta, a gente dança. Pula, bate palma. E cadê as palmas para Jesus? Assim, bem bonito. Obrigada. Queria agradecer ao pastor, agradecer a você, Janaína, tá bom? E obrigada a vocês por me confiar as crianças por um tempo, tá bom? Prometo que a gente vai estar lá, enquanto a Paulette está aqui em cima, é uma mulher de Deus, gente. Eu já vi a ministração dela, é um negócio do céu, viu? Ela é uma mulher muito usada por Deus, e ela sabe disso. E eu vou estar ministrando para as crianças lá embaixo, tá bom? Eu e minha amiga Eliane, nós vamos estar lá, fazendo um trabalho com eles lá, paralelo. Deus abençoe, obrigada. Amém. Eu que agradeço, tia Renata. Tia Renata. Como é que faz? Isso. Vai fazer uma oração? Todas as crianças, gente, quem tem filhinhos, filhinhas, pode trazer aqui para a gente poder fazer uma oração, para as crianças poderem descerem, para poder brincar. Traga as crianças aqui, então, os pais. Tragam todos aqui na frente, nós vamos orar junto com
para Deus abençoar grandemente a vida dessas crianças. Eu acho que é melhor ficar ali embaixo, senão não caber tudo aqui em cima. Fica ali, isto, todas as crianças. Que lindo. Isso, mais alguém? Venham. Venham aqui. Aleluia. Realmente, irmãos, nós precisamos muito investir nessas crianças. O mundo está aí. O diabo está aí trabalhando de todas as formas para tentar tirá-las da presença de Deus. Então, Deus tem os seus meios, os seus instrumentos, os seus caminhos para conduzir essas crianças na presença de Deus. Estenda as mãos para cá, queridos. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aqui estão diante de Ti, Senhor, essas crianças. A igreja do futuro, podemos dizer assim. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida deles, sobre a vida da irmã Renata, que estará ministrando, sobre a vida dessas crianças, Senhor, nesta noite. Que seja uma bênção, tudo que a Tua filha fizer, Senhor, seja para a glória do Teu nome, essas crianças sejam edificadas, e nunca se esqueçam. A Tua palavra diz, Senhor, ensina o Teu filho no caminho que vai andar, até quando crescer, não se desviará dele. Então essas crianças certamente ficarão gravadas no seu consciente, no seu subconsciente, o que eles aprenderem nesta noite através da instrumentalidade da Tua filha, Pai. Usa em Tuas mãos para a glória e para o louvor do Teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. As crianças então estarão descendo, quietinho, bem bonitinho, e a tia Renata estará cuidando delas ali. Mas Janaína com a continuação. Amém, Jesus. E convidar o ciclo de oração, para a gente poder louvar o Senhor mais uma vez. Agradecer o nome do Senhor. Cultuar o nosso Deus. Quantos aqui nessa noite quer ser um vaso de bênção na mão do Senhor? Amém. Se souber esse hino, adore o Senhor Jesus conosco. Te dar o meu
quero convidar a igreja do Moura, da igreja do pastor Davi, perdão. A igreja do pastor Davi, para estar louvando o Senhor. Som. Amém. Ciclo de oração, Colunas da Fé de Lou, agradece a oportunidade nessa noite e também cumprimenta a igreja na paz do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Sim.
Aleluias. Amém, Jesus. Agradecemos a igreja do pastor Davi. Queria convidar agora a igreja do pastor Elias para estar louvando para o Senhor conosco, ao nosso Deus de poder, para toda honra e toda glória para o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Eu gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Antes que nós estivéssemos louvando ao Senhor, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com esta igreja, mais uma parte da família de Jesus que vai morar no céu, amém? Agradecer ao pastor Gilmar, irmã Nara, pelo convite para que pudéssemos estar aqui. É um prazer para nós poder estar cooperando com a obra do Senhor. E enquanto nós estamos nessa terra, é o nosso dever. E eu gostaria que você meditasse na letra desse hino e sinta o impacto da glória do Senhor que está neste lugar. Se você ainda não sentiu a presença de Deus, abre o teu coração, porque o Senhor vai falar conosco. Amém? Posso sentir aqui a glória do Senhor. Vejo um batalhão de anjos para lutar em teu favor. Os exércitos do mal não podem resistir. Deus mandou fogo do alto, fogo que faz consumir toda a potestade, toda a principalidade, toda a enfermidade, Deus embaraços. Todas as muralhas vão ir ao chão, não vou suportar o ataque de não são. Pentecostes, vai soprar o vento, espalhando fogo, no avivamento. Quem vai ter partidas, Deus eu posso ouvir. Tudo indica que o céu desceu aqui. Não me toque, toda a glória do Senhor é te entregar. A palavra da noite funcionar, o impossível vai ter que ser. Nada pode resistir a esse poder. Poder que resiste a tudo, sempre foi a tua glória. Sobrenatural. Todas as muralhas vão ir ao chão, não vou suportar o impacto da unção. Pentecostes, vai soprar o vento, espalhando fogo, no avivamento. E vai ter partidas, eu só posso ouvir, tudo indica que o céu desceu aqui. Se não me toque, toda a glória do Senhor é te entregar. Se não volta pra essa noite me falar, o impossível vai ter que ser. Nada pode resistir esse poder que resiste na cura, toda dor que alivia o fardo. Glória ao Senhor, sobrenatural.
a Deus, aleluia. Sintamos o impacto do Senhor sobre nossas vidas, amém, irmãs? Eu quero convidar a irmã Thalita para poder estar louvando conosco. E enquanto a irmã Thalita louva, nós vamos estar recolhendo nossos dízimos e nossas ofertas para a obra do Senhor, amém, irmãos? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Fazer oração pelas ofertas. Aleluia. Glória a Deus.
Para seguir, após a oração, quero convidar o grupo de louvor de Lowell, da nossa sede, agradecer a presença de vocês, que sempre está aqui conosco, nos prestigiando, sempre está aqui nos prestigiando em cada evento. Que Deus abençoe vocês grandemente. Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Agradecer a Deus. Não deu tempo, a música foi curta. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te agradecemos, estamos aqui, Pai, para te louvar e agradecer o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, te pedimos a tua bênção sobre cada um, Senhor, que ofertou, que entregou o seu dízimo, Senhor, de todo o coração. Que venha abençoar a cada vida, Senhor, e aqueles que não puderam ofertar, que tu venha abençoar. Que tu venha abençoar na saúde, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Senhor, que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos desde já. Amém. Nosso grupo de louvor de Deus. Mais uma vez cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós sabemos que o Senhor está presente e Ele quer abençoar o teu coração, dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Que você não venha ser somente espectadores nessa noite, mas que você possa ser adorador do Senhor, amém? Aleluia, Jesus, que a igreja possa adorar juntamente conosco, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no local, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus.
meus olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz de pé no tremer. Ele louva a Deus, a cova faz leão dormir. Ele ora no local, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Vem cheio da unção, manda agora pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz de pé tremer. Ele louva a Deus, a cova vai leão dormir. Ele ora no local, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Não são de Deus. Não são de Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé neste momento, queridos, em nome de Jesus. As horas já estão bastante adiantadas, mas nós queremos ouvir tudo quanto o Senhor tem para nós nesta noite. Amém? Vocês não vieram só para cantar e para louvar, não? Vocês vieram para ouvir a voz de Deus, né? E nós queremos ouvir Deus falar conosco nesta noite. Queremos dar todo o tempo e oportunidade à pregadora, à missionária irmã Paulette, para nos estar trazendo a palavra do Senhor nesta noite. E eu queria convidar a pastora Helenice para fazer essa oração. Glória a Deus, em favor da serva de Deus. Os irmãos, não se preocupem com o horário. Depois do culto vai ter um delicioso coquetel lá embaixo para todas as irmãs, tá certo? A igreja aqui é pequena, mas não falta comida, irmãos. Os irmãos que estão acostumados a vir aqui já sabem disso, né? As irmãs tem caçarola, tem não sei mais o que. Tem um monte de coisa, não sei nem o nome, pastora. Então os irmãos vão experimentar depois lá, né? Todo mundo traz um pouco. Tem caldo de pinto, tem caldo de ervilha, tem caldo de não sei mais o que. Tem uns 4, 5 caldos lá. Tem chile, tem um monte de coisa. Tá certo? Então não se incomode, os irmãos já vão para casa com um lanchezinho pronto, já vão para descansar para o domingo. Tá certo, irmãos? Então a pastora Eunice vai estar orando, a missionária irmã Paulette chega até aqui, em nome de Jesus. Os irmãos perdoem o tempo, porque não houve possibilidade de dar oportunidade a todos, né, que a gente gostaria. Tempo é limitado, já começamos atropelando, mas vamos ficar na presença de Deus, que o Senhor tem palavra dos céus para nós nesta noite. Amém? Crente sempre está em festa, né? Qualquer coisa é motivo para festa. Eu gostaria também de corrigir uma falha minha também, de mencionar o pastor Hamilton, que é o presidente do ministério, e um homem de Deus, irmã Vastide, que já cooperamos juntos, e é um prazer poder revê-los e estar aqui também. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Pai, tão especial deste culto de louvor e adoração a Ti, Senhor, já temos entregue a Ti os nossos louvores, mas chegou o momento especial de ouvirmos a Tua voz, e Senhor, aprove a Ti, Senhor, trazer a Tua filha como ministra da Tua palavra, como instrumento das Suas mãos para falar com a Tua igreja, e aqui nós estamos, Senhor, e não queremos ouvir aquilo que queremos, aquilo que agrada, Senhor, o nosso ego, o nosso coração, mas aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Mais uma vez, usa a Tua filha, Senhor,
com unção, com autoridade e com poder, porque nós queremos sim sentir a tua presença e ouvir a ti, Senhor, falar conosco. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Amém, igreja. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar por breves momentos, agradecendo a Deus, o Senhor da minha vida, por mais essa oportunidade de estar trazendo a palavra dEle. E desde já também agradecendo o pastor Gilmar pela confiança, porque nós sabemos, e eu sempre falo com consciência cristã, de que quando subimos esses degraus, tudo que está aqui em cima, santíssimo é ao Senhor. Então, é com temor e tremor que estamos aqui em cima e agradecidas pelo que o Senhor está fazendo conosco e através de nós. Obrigada, irmã Janaína, pelos contatos. Tem sido difícil, tem sido uns desencontros terríveis, mas o Senhor preparou essa noite. Amém? Queridos, eu sei que já cantamos e já cantaram aqui hinos lindos, mas português gosta de cantar. Eu posso cantar um hino só antes de começar? Porque afinal é o aniversário da igreja. E a Deus seja a glória, é exatamente esse hino que eu quero cantar. A Deus seja a glória aqui nessa noite. Eu vou cantar ele em inglês, mas com certeza quem é cristão, servo de Deus aqui, conhece ele em português. Então você vai estar adorando a Deus comigo. Eu só queria que o irmãozinho lá atrás, exatamente do som, que o irmão tem cara de milagreiro, por favor, faz um milagre. Ou aqui nos retornos, ou então eu vou lá para frente. Porque aqui dá para escutar melhor. Afina a voz do vaso, que esse frio é só Deus na causa. Deixei 81 graus na minha Flórida. Mas, pastor, por favor, próxima vez me chame em agosto. Em julho. Ou foi agosto de Deus. A próxima vez, por favor, seja o nosso agosto. Amém? Vamos adorar a Deus? Mas eu quero que você faça uma festa para Deus. Eu quero que você fique de pé, eu quero que você saia do teu lugar se quiser, eu quero que você faça uma festa para Deus de uma forma gostosa, seja um adorador, não seja um cantor. Eu não tenho voz de profissional e não estamos aqui para cantar com vozes lindas, mas a Bíblia diz que não é tudo que tem boa voz, mas tudo que tem fôlego. E se você tem fôlego nessa noite, em nome de Jesus, adore a Deus com aquilo que você tem. Os pássaros, eles não cantam porque tem uma razão para cantar, eles cantam porque eles têm um cântico que foi dado por Deus. E a Bíblia diz que o Senhor te deu um cântico novo, um hino de adoração ao nosso Deus. Amém? Exaltado é o nome dele. Pode soltar número 2. Jesus. Um pouquinho mais alto e volta para trás. Do início. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, and yet you gave to prove your love. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. Bem alegre, igreja. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. We
sobre a nossa vida. Receba glória, Senhor, receba adoração. Deixa agora e para todo sempre que o cântico dos nossos lábios seja um hino de adoração e louvor ao Senhor, não pelo que tens feito somente, mas principalmente pelo que és. For the things He has done and the things He will do. Aleluia. Grandes coisas o Senhor vai fazer. É o primeiro aniversário. É o início de todas as coisas. É o início, é o embrião dessa tão grande obra. Vimos o primeiro aniversário, quanta luta, quanto rio atravessado, quanto mar que tivemos que abrir, quantas águas tiveram que caminhar em cima, quantos demônios enfrentados, quantos ventos contrários, quantas fomes espirituais, quantas lutas, quantos vales, mas eis vocês aqui, celebrando o ano, o princípio de muitas e grandes coisas, amém? Abramos a palavra dele no Evangelho, segundo escreveu Marcos. É verdade, Marcos, não vou estar lendo Lucas, eu já vou explicar por quê. Marcos capítulo 11, porque foi essa a passagem, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para a igreja. Marcos capítulo 11, versículo 1, e já vai enfiar o seu dedinho também em Lucas 19. É exatamente a mesma passagem, evangelhos diferentes, com alguns detalhes diferentes. Marcos capítulo 11, versículo 1. Quem achou, diz amém. Quem não achou, misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Diz ele que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram um jumentinho preso fora da porta entre 2 caminhos e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado e os deixaram ir. Amém? A mesma passagem, Lucas 19, no versículo 28. E de repente, não tenho Lucas na minha Bíblia, tenho. Diz: E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí ao entrares achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Assim lhes direis: Porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes disseram, e quando soltaram o jumentinho, os seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: Como é que é, igreja? Porque o Senhor precisa dele. Senhor, é a tua santa, bendita palavra que liberta, que cura, que opera, que transforma, Senhor. Que transforma os nossos entendimentos, a nossa visão espiritual, a nossa visão humana. Senhor, que essa palavra encontre lugar nessa noite em nossos corações, para fazer um reboliço, Pai, para operar transformação, mudança de vida, de caráter, de pensamento. Deus, em nome de Jesus, que ela não venha com gosto de barro, mas que venha diretamente do teu trono para os nossos corações, Pai, para que a glória seja tua e para que a salvação seja nossa, em nome de Jesus. Assenta. Se os irmãos não entenderem alguma coisa que eu disser, já sabem que o vaso é português, então a gente está se esforçando para falar na vossa linguagem. Um dia eu chego lá. Então, de vez em quando vai sair um pois, então você aí vai entender que o vaso veio do outro lado. Graças a Deus. Por que eu não estou pregando mulheres aos pés do mestre? Eu poderia estar pregando
exatamente o tema, e é um tema importante, é exatamente aos pés do Mestre que nós devemos estar. Mas o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite foi: olha, fala para eles que não tem como estar aos meus pés sem antes estar na minha mão. E para estar na minha mão tem que estar dentro de todo um plano, tem que estar dentro de todo um contexto, tem que estar dentro de tudo aquilo que eu já premeditei, já planejei na minha mente, porque Deus é Deus de planejamento. Deus não faz as coisas por acaso, Deus não é um Deus de acaso, Deus é um Deus que premedita, Ele planeja, Ele decide, Ele faz, Ele lança a palavra, e aquilo que a sua palavra premeditar, assim é feito, assim acontece, assim aparece. Ele é um Deus que não fez tudo do nada, mas não fez o nada do por acaso. Ele fez segundo o que estava em seu coração. A palavra de Deus diz que no princípio era Deus. Ele olhou e viu uma terra sem forma, uma terra vazia. Ele viu um espaço vazio, e ele imediatamente, a primeira coisa que ele falou foi: haja luz. Ele premeditou no início e na fundação de todas as coisas que primeiramente houvesse luz. Ainda hoje eu estava conversando com a irmã Janaína, que luz seria essa que ele fez? Porque a Bíblia diz que houve luz, mas só 4 dias depois é que o sol, a lua e os luminares foram criados. Que luz seria esse? A luz da glória de Deus. O plano dele já era a sua Shekinah, iluminar todas as coisas. Todas as coisas começam na sua glória, porque é dele, é para ele, é por ele. São todas as coisas começam na glória e terminará em glória. Começou nele e vai terminar nele. E assim ele planejou. O que é um plano? Um plano é um processo de planejamento que visa um determinado objetivo. Ou seja, você tem um objetivo, e para alcançar aquele objetivo você tem que traçar agora um plano para conseguir alcançar. Não adianta termos objetivos e planos, não adianta termos alvos que queremos atingir sem antes assentarmos e premeditarmos o que iremos fazer para conseguir aquele alvo. E assim Deus fez. Ele é Deus, Ele é aquele que é digno de adoração. Então ele começou a planejar a sua vida, a minha vida, meticulosamente. O universo inteiro ele planejou e formou com o poder da sua palavra. Eu acho lindo como a Bíblia e a ciência se encontram. Há pouco tempo eu estava lendo que um grupo de cientistas conseguiram achar que na verdade o silêncio não existe. O que existe é a nossa palavra lançada no ar. Ela vai se dissolvendo nos ares, mas ela permanece nos ares para sempre, mas vai se dissolvendo a um ponto que é inaudível ao ouvido humano. Mas se eles tivessem a humana capacidade de criar uma máquina que conseguisse de alguma forma captar os sons que estão nos ares, eles falaram que conseguiriam captar todo o sermão da montanha. É por isso que tem que ter cuidado com aquilo que você fala, porque saiu da boca, não tem volta. Pode pedir desculpa, não tem volta. Pode pedir perdão, mas foi lançado nos ares. Então que a tua palavra seja uma projeção de vida. E por aí eu vejo que pela palavra de Deus todas as coisas foram feitas e permanecem até hoje, porque a palavra de Deus não se desfaz no universo. Ele falou para o sol assentar a sua luz no universo, e até hoje o sol brilha. Ele mandou a lua iluminar a noite, até hoje as noites são iluminadas pela lua. Ele mandou as estrelas iluminarem todo o universo, e até hoje o universo é iluminado por estrelas. Estrelas vão, estrelas ficam, estrelas morrem, estrelas nascem, mas até hoje, segundo essa palavra, segundo o plano que ele determinou, assim se fez. Assim se fez. E ele faz do jeito que ele quer para cumprir o plano dele. Do jeito que ele quer, ele usa o que ele quer, da forma que quiser. A pessoa que ele achar por bem, seja um menino, seja um peixe, seja um Paulo, seja um Judas, seja um Pedro, seja uma Maria, seja uma Raabe, ou seja um Davi. Ele usa quem ele quiser quando ele tem um plano determinado. Não existe impedimento para o plano do Senhor. Ele fala: hey, quem poderá
impedir aquilo que eu determino? Quem poderá alguma vez segurar a palavra de Deus e falar, não vai se cumprir? Ninguém! Ninguém! Eu acho lindo esse Deus, porque não existe nada que possa impedir o que Ele fala. Não existe nada que possa fazer retroceder a palavra de Deus para a sua própria boca vazia, sem antes fazer o que ela decidiu ser feito. Não existe. É por isso que Ele é Deus e eu sou eu. E eu acho bonito porque de todas as coisas no universo tremendo que nós vivemos, Ele teve um plano exatamente para mim e para você. A Bíblia diz que Ele teve um plano de nos dar o reino. Olha só, Mateus 25 fala, olha, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo que você já era para estar reinando e vivendo como filho de um rei. Desde a fundação, antes que a terra fosse formada, antes que os céus fossem fundados, antes que a primeira estrela brilhasse, antes que qualquer coisa acontecesse no universo, você já estava com o reino preparado para você. Antes que Satanás descesse ao inferno para acabar com a tua vida, já Jesus tinha subido a uma cruz para salvá-la. Antes, eu já vos preparei um reino antes de qualquer outra coisa, antes de você imaginar. Olha só, antes de Ele pensar em planejar o mundo, Ele planejou o reino para você. Antes de qualquer outra coisa, de qualquer outra fundação ou fundamento, Ele já tinha você na sua mente. Ele já tinha um plano para te fazer santo. Efésios 1:4 diz, Ele nos elegeu em quem? Nele. Desde quando? Desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis. Ele já tinha um plano de te fazer santo. Ele já tinha um plano de te fazer um homem de Deus. Ele já tinha um plano de te tornar uma mulher de Deus. Antes do mundo ser mundo, Ele já tinha um plano traçado para a tua vida, uma separação, uma santificação, uma transformação para que você fosse dele. Ele tem um plano para você. Eu não estou pregando para incrédulos, eu estou pregando para crentes. Agora você fala, mas tem aqui uma irmã, um irmão que é incrédulo. Não é não, se fosse incrédulo não estava aqui. Está aqui porque crê, não sabe muito bem no que, mas crê, sabe que aqui tem bênção, sabe que aqui tem Deus, então ele crê em alguma coisa. Ele tem um plano para você e nada vai impedir o plano. E Ele não precisa que você entenda o plano, Ele só precisa que você creia que Ele tem um plano. E o que eu mais vejo nas igrejas hoje são pessoas, não é que eles estão fora do plano, eles simplesmente querem entender o plano, e de tanto querer entender, acabam descrendo do plano. Entram numa fase de pessimismo, uma coisa tão terrível, tão negativa. Eu estive pregando a semana passada sobre o negativismo que está instalado na casa de Deus. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva, nós precisamos fazer um shift naquilo que nós cremos, naquilo que nós achamos, porque nós estamos tão pessimistas que nada mais acontece na igreja. Os milagres é aqueles que acontecem com os outros, é aquele que canta, é aquele que prega, é aquele que recebe a bênção, é aquele que recebe o milagre, é aquele que testemunha. Nada acontece conosco, por quê? Porque o pessimismo entrou dentro da nossa mentalidade humana. E o pessimista, ele enfraquece, por quê? Porque ele só conhece derrota, ele nunca vê melhora. E o otimista, ele ganha poder porque ele não conhece derrota. Ele sempre pensa que alguma coisa boa está para vir, alguma coisa melhor vai chegar na sua tenda. Eu preguei sobre o cesto dos figos. Ou você vê um figo bom, ou você vê um figo mau. E nós precisamos entender que com todo o mal, o figo que Deus tem para nós é tão bom. O plano que Deus tem para nós é tão bom. E nada vai impedir Ele. Entrando na mensagem,
Vemos aqui uma passagem que esses eram os últimos dias do Senhor Jesus. Ele estava se preparando para ser crucificado. Ele ia entrar em Jerusalém pela última vez. Dali ele só ia sair morto. Ou melhor, só ia sair com uma cruz para ser crucificado lá fora. E diz a palavra do Senhor que ele estava para entrar. E ao entrar em Jerusalém ele podia ter escolhido qualquer maneira de entrar. É isso que eu amo nesse Jesus. Ele é tão sublime naquilo que ele pensa e planeja. Ele chegou para os discípulos e ele falou, ele pensou em si mesmo: agora eu vou entrar em Jerusalém, mas eu não quero entrar de qualquer maneira. Ele era o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele sabia que em si mesmo ele era 100% Deus. Ele podia ter entrado em Jerusalém montado num cavalo, como um grande senhor dos exércitos que ele era. Ele poderia ter entrado com cavaleiros ao redor dele. Ele poderia ter entrado em carruagens de fogo. Ele poderia ter entrado montado nas asas de anjos. Ele poderia ter escolhido o que ele quisesse. Mas a entrada, ao início do cumprimento do seu plano, a única coisa que ele estava pensando era no jumento. Eu gostaria que você, com toda a graça, delicadeza, beleza e sabedoria de Deus, olhasse para a tua irmã e para o teu irmão que está do teu lado, nos olhos fixos, e fala para ele: você é um jumento. Não aproveita da ocasião para se vingar de coisas passadas. Esposo e esposa, por favor, não precisa essa alegria toda. Você é o jumento que está na mente de Deus para cumprir o plano dele. Olha só, ele podia chegar e ele ia com os discípulos. Ele podia ter utilizado os seus discípulos para cumprir o seu plano, mas ele estava pensando no jumento. Mas por que o jumento? Para que você hoje entendesse não somente o valor de estar aos pés do mestre, mas o valor que você tem quando você se coloca na mão do mestre. Igreja, não temos mais tempo. As estrelas estão caindo dos céus. Logo, logo, mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá. Fique nos pés, mas por favor, não saia da mão. É na mão que você precisa estar cumprindo o plano que ele te chamou. Mas que plano, irmã? Eu sou um jumento, que nem você falou. Eu sou do jeito que eu sou. E Deus precisou do jumento do jeito que ele era, mesmo sabendo que ele era um jumento. Teimoso, igual um jumento. Encrenqueiro, igual um jumento. Empacado, igual um jumento. E de todos aqueles que estavam ao redor dele, ainda assim ele quis o jumento. Porque para Deus não importa a tua personalidade a partir do momento em que ele tem autorização para mexer nela. Se você der autorização para ele mexer nela, jumento de Deus, você vai ficar um puro sangue nas mãos dele. Um puro sangue nas mãos dele. Mesmo com a tua teimosia, mesmo com a tua personalidade difícil, que pastor não entende, irmão não entende, irmã quando te vê, ela vira para lá, irmão te dá paz, o Senhor só e vai embora, e se alguém te vê na rua, já passa para o outro lado, lá vem aquele, e vaza do capina. Amado, mesmo assim, o Senhor precisou do jumento. Ele está cheio de discípulos, mas ele quer um jumento. Ele precisou do jumento, mesmo sabendo a condição do jumento. A Bíblia diz que o jumento estava amarrado. Amarrado. O jumento não estava livre para correr para Jesus. Estava amarrado, preso, sem poder efetuar nada, sem poder dar um passo para frente e outro para trás, sem poder avançar na sua vida espiritual, ou física, ou financeira, ou conjugal, tudo empacado na tua vida. Por quê? Porque tu está amarrado. Como é
que eu vou trabalhar para Jesus? Eu ainda estou amarrado em trabalho, eu ainda estou amarrado na área financeira, eu estou amarrado com um relacionamento, eu estou amarrado com uma situação de saúde, eu estou amarrado com isso, com aquilo. Ai, mas tu esquece que ele é perito em amarrados. A Bíblia diz 3 homens que foram amarrados e colocados dentro de uma fornalha, e diz a palavra do Senhor que eles foram colocados lá, e a fornalha foi acesa, e foi colocado calor 7 vezes mais, de tão quente que estava. Os homens que colocaram aqueles 3 jovens dentro da fornalha, eles morreram somente com o vapor que saía lá de dentro. Amarraram os pés, amarraram as mãos, jogaram eles nas fornalhas amarrados, mas aquele que é perito em amarras estava dentro da fornalha, e diz a Bíblia que a única coisa que queimou foi as cordas. As cordas que os amarravam. E daí a pouco estava todo mundo com o samba no pé dentro da fornalha, desamarrados. A Bíblia fala de 2 homens dentro de uma prisão, amarrados pelos pés. Eles podiam ter escolhido murmurar, eles podiam ter escolhido falar mal, eles podiam ter escolhido blasfemar, eles podiam ter escolhido desviar ou negar a sua fé, mas à meia-noite os 2 amarrados decidiram adorar a Deus, e diz a palavra do Senhor que quando o louvor subiu, começou a descer a glória em forma de terremoto, e diz a palavra de Deus que quando o terremoto veio, a primeira coisa que fez foi desamarrar os pés deles, para que eles pudessem continuar fazendo a obra de Deus. Ele é perito. Ele é perito em desamarrar. Querido, ele sabe a tua condição. Eu não sei o que é que te amarra, mas eu sei quem desamarra. Eu sei quem desamarra. Não tem atadura, não tem jugo que ele não quebre, não tem atadura que ele não desfaça, não tem impedimento que ele não jogue por terra, não tem laço do passarinheiro que ele não corte, não tem pedra de tropeço que ele não tire do caminho, não tem caminhos tortuosos que ele não aplane com o intuito de cumprir o plano dele. Diz a palavra de Deus que não somente ele sabe aonde a condição que você está, mas também ele sabe aonde você está. A Bíblia diz que ele sabia, e ele não tinha passado pelo jumentinho, mas ele é Deus. E diz a palavra do Senhor que ele sabia que o jumentinho estava não somente amarrado, mas como estava também amarrado fora da casa. Porque há pessoas que estão dentro da casa, fora da casa. Isso é outra pregação, né, pastor? Dentro da casa, mas fora da casa. O filho pródigo e o seu irmão, os 2 dentro da casa e os 2 fora da casa. Um tinha a mente lá fora na perversão, o outro tinha a mente deturpada com a raiva, a inveja e o rancor. Os 2 dentro da casa, os 2 na presença do Pai, os 2 usufruindo de tudo que o Pai tinha, os 2 recebendo as bênçãos do Pai, os 2 receberam as heranças do Pai, e os 2 estavam fora da casa, dentro da casa. Será que Deus está falando com alguém aqui hoje? Jumentinho, Deus ainda precisa de você. Jesus ainda está precisando de você para fazer alguma coisa para Ele. Dentro da casa ou fora dela, Ele ainda continua te dizendo: ei, eu tenho um plano e eu preciso de cumprir ele contigo. Eu não abdico de você, eu não abro mão de você. O jumento ou não, é contigo que eu quero trabalhar. Ele sabia a posição que estava o jumento. Olha só, ele estava amarrado fora da casa, no meio de uma encruzilhada. Encruzilhada é 2 caminhos é 2 pensamentos, são 2 decisões, são 2 entendimentos, são 2 visões, e quem sabe aqui você está cocheando.
Não sei se vou, não sei se fico, não sei se faço, não sei se não faço, não sei se batizo, se espero mais um pouco, não sei se vou para o Brasil, se fico nos Estados Unidos, não sei se me entrego como membro para a igreja ou se fico só como visitante, não sei. Para de cochear, jumento. Você não tem mais tempo para essas coisas. Ora, Manassúria. Você não tem mais tempo para essas coisas. As estrelas estão caindo. Aquele que há de vir virá. Nesse pouquinho de tempo que nos resta, não é para você ficar parado num banco de igreja. Mulher de Deus, seja mulher de Deus. Homem de Deus, seja homem de Deus. É hora de nós fazermos alguma coisa pro Mestre. Não é somente ficar aos pés. Maria ficou aos pés e ela deu a sua adoração. Mas Marta deu o seu trabalho. Maria deu o seu interior e Marta deu o seu exterior. E precisamos dar as duas coisas. Fica aos pés, mas não saia da mão. Não saia da mão. Mas eu não tenho experiência de nada. Eu vou fazer o quê? Olha só. Jesus podia ter chamado a jumenta, porque estava a jumenta com o filho. Por que ele não chamou a jumenta? Mais velha, experiente, vivida, conhecedora. Mas ele fez questão de falar: eu quero o jumentinho que é menino ainda. Montou em cima. Aquele que não tem experiência, aquele que não sabe nada, aquele que ainda não está cheio de dogmas, de filosofias, de manias, como fala meu marido, cheio de ranço. Os aprendizados de crentes que chegam a igrejas: eu já sei, eu já faço, eu já fiz, eu conheço, eu fui, tudo no passado. Ei, Deus quer jumentinhos, que Ele possa ensinar. Pessoas ensináveis, pessoas sem experiência para ganhar experiência com Ele. Tu quer que adianta ter tanta experiência? Deus não tem mais nada para te mostrar, então. Eu não quero ter experiência. Uma vez perguntaram para o Mike Murdock no aeroporto: o que é que você faz na vida? Ele falou: eu sou aprendiz. E eu vou ser aprendiz a minha vida toda. A minha vida inteira eu quero aprender, seja com quem for e seja o que for, eu preciso aprender. E eu quero que a minha vida espiritual seja dessa forma. No dia que eu souber que já tenho experiência, a minha vida está desgraçada. Eu perco a graça de Deus. Por quê? Porque eu já não vou mais precisar de Deus para me dar experiência. Eu não vou mais precisar de Deus para me mostrar como é que se faz. Eu não vou mais depender de Deus. Eu não vou mais entregar a minha vida a Deus. Por quê? Porque eu já sei. Jumento, você não estava esperando por essa noite. Mesmo sem experiência, Ele quer o jumentinho. Eu não quero a jumenta, eu quero o jumentinho. Oh, que coisa linda. Aquele que ninguém conta. Lembra daquele menino que fez a multiplicação dos peixes, que entregou os peixinhos? A Bíblia diz que davam quantos homens? 5.000. Fora as mulheres e fora as crianças. Por que fora? Porque mulheres e crianças não eram contadas, pois foi exatamente aquele que o homem não contava que Jesus contou. Pegou na criança: vem cá, o homem não conta contigo, mas é contigo que eu vou fazer. Eu vou te contar. Pegou no quase nada que ele tinha, contra o tudo que os homens tinham. Os discípulos não tinham nada para dar, mas aquele quase nada que não era contado pelos homens, Jesus pegou e alimentou os homens. As estrelas estão caindo. Levanta, jumentinho. Eu vim acordar você. E para te acordar eu não preciso saltar e pular. Eu só preciso ter a palavra certa para te acordar. Eu só preciso que você no seu coração sinta o queimar do que é ser um cristão. Charles Spurgeon disse uma vez: todo cristão ou é um missionário ou é um mentiroso. Você tem uma missão a cumprir. O plano de Deus conta contigo.
Tem um bocado, a palavra de Deus diz que tem um povo que aos seus olhos, a si mesmos, se consideram puros, mas que na verdade nunca se lavaram da sua imundícia, mas para eles se consideram puros. E Jesus foi usar logo um animal impuro, pastor, para levar aos puros a verdade. Aos olhos deles você é impuro, mas é esse impuro que Deus quer utilizar para levar a verdade. Aqueles que se acham puros, aqueles que se acham os donos da verdade, é contigo que Ele conta. É com uma Raabe que Ele contou. Ai, é com o Saulo que Ele contou. Quando não havia mais nada para contar, foi com a criada de um general que Ele contou. Quando não havia mais ninguém para contar, Ele contou com Jonas medroso. Ele contou com um Sansão adúltero. Ele contou com um Davi cobiçoso da mulher dos outros. Ele contou com um assassino igual Moisés. Quando não havia mais ninguém para contar, mas o plano tinha que ser cumprido, Ele conta com aquele que ninguém conta. Ora, manassurica antenerebessa. Ele conta contigo. Olha só, que palavra linda que o Senhor tem na sua palavra. Eu vou ler para você não dizer, isso tudo era o meu sermão, e eu passei tudo por cima porque eu via o olhar que você me deu. Gênesis, porque a Bíblia, ela é inteira. O que está no novo se encontra no velho, o que está no velho se encontra no novo. Gênesis, capítulo 49, versículo 11, diz: Ele amarrará o jumentinho à videira. Quem é a videira? Quem é a videira? O filho da jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho, embriaguez do Espírito Santo, e a sua capa, que é a tua autoridade, Ele lavará em sangue, que foi o que foi derramado na cruz. É isso que Ele tem para o jumentinho. Amarrar a videira. Quando você tiver amarrada a videira verdadeira, que é Jesus, quando você tiver amarrada na cepa mais excelente, porque a Bíblia diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quando você estiver agarrado na cepa mais excelente, que é Ele, primeira coisa que Ele vai te dar é o Espírito dEle, a embriaguez do Espírito Santo. Depois que vem a embriaguez do Espírito Santo, nada mais arranca a tua autoridade, porque o sangue da cruz já te garantiu a autoridade sobre serpentes e escorpiões. Já te deu autoridade para falar a montes e a montanhas: sai daí, lança-te no mar. Já te deu autoridade para subir em cima de águas e começar a andar com Ele. Oh meu Deus, aquele que está nos planos de Deus, aquele que se encontra na mão e não somente no pé, não existe nada que Ele não possa fazer na presença e no poder daquele que o chamou. É hora de mudar a igreja, transformar a nossa visão. Irmã, eu não tenho coragem. Deus tira. Olha Pedro, há pouco tempo o Senhor me levava, olha, a pensar sobre Pedro andando sobre as águas. Que coisa terrível. Eles viram como se fosse um fantasma, olharam para lá e viram: não é o Senhor, é um fantasma. É triste quando a gente não reconhece o trabalhar de Deus e fala que não é Ele. Isso é outra pregação. É um fantasma, não é Deus, não é o Senhor. E ele falou: sou eu não trabalho dentro da tua caixa, eu trabalho dentro da minha. Eu não trabalho com o teu entendimento, eu trabalho com o meu. Eu criei o mar, não posso andar em cima dele. E a Bíblia diz que Pedro: se és tu, então eu também vou. Porque ele sabia que ele estava ligado à cepa mais excelente, e ele sabia que o sangue da cruz já tinha garantido a sua autoridade. Então ele sabia que podia andar sobre as águas com o mestre. Então eu também vou. Ele saiu do barco
e andou. E é isso que você tem que aprender a fazer. Sair do barco e andar. Mas, irmã, e se eu afundar? Ele gosta mais, ou ele prefere. Não é que ele gosta mais. Ele prefere aquele que tem a ousadia de sair do barco do seu entendimento, ainda que caia no caminho, ou ainda que comece a afundar. Ele prefere os corajosos que conseguem sair da sua caixinha espiritual, do que os sábios, do que os grandes, os senhores que ficam enclausurados no barco para sempre. Somente observadores. Deus não conta com os observadores de barco, Ele conta com os que caminham em cima de águas. Eles não sabem muito bem o que estão fazendo, mas eles fazem. Eles não sabem muito bem aonde vão, mas eles vão do mesmo jeito. Contanto que eles sabem que é Jesus que está na frente, eles não querem saber de mais nada. Eles sabem que existe um plano, e se existe um plano, aquele que traçou o plano, ele pode dar até a tentação, mas com ele também trará um escape. Ele sabe que ele nunca vai dar mais do que aquilo que consigamos suportar, mais do que aquilo que possa bater a nossa fé. Ai, meu Deus, ele sabe as tuas forças, jumento. Ele sabe a tua condição, ele sabe a tua posição, ele sabe onde você está. Ele de longe te vê, de longe ele conhece o teu entendimento. A palavra de Deus diz para Jeremias: olha, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Olha só, antes que você fosse um embrião, antes que você fosse uma célula, ele já tinha te conhecido. E não somente, ele já tinha te separado às nações, ele já tinha te escolhido para ele, e já tinha te dado até o dom como profeta. Ai, ele já tinha feito e preparado o plano todo para você. Você não precisa entender, você só precisa crer. Crer que existe um plano e existe um dono na tua vida que não deixa perecer um fio de cabelo da tua cabeça. Não deixa. Sabe, eu estava contando à irmã Janaína uma experiência que eu tive há 15 dias atrás. Há um mês atrás eu estava bem embaixo, porque nós temos altos e baixos, porque o crente anda em montanhas e vales. E eu estava embaixo, atravessando o vale. O bom da coisa é que a gente só atravessa, fica lá não. O salmista falava: ainda que eu ande, não é ainda que eu pare, ainda que eu fique, ainda que eu arme a minha tenda, ainda que eu morra. Não, ele falou: ainda que eu ande pelo vale, ou seja, pelo vale, eu não vou ficar lá. Tem um bocado de gente lá me dando tchau, ficando lá faz tempo, eu não vou. Eu vou passar pelo vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. E eu estava no vale há um mês atrás, e eu comecei a brigar com Deus, aquelas brigas de português que acha que pode. E eu fui na praia, português briga na praia, a gente é chique. Eu fui na praia com um caderno, uma caneta, e fui conversar com Deus. E fiquei na praia, no paredão, tem um murinho de madeira. Eu fiquei: Deus, que mais queres tu de mim? E os americanos me olhavam e falavam: mas um imigrante legal. Coitado, esse imigrante não. Que mais queres tu de mim? Se eu já te dei o meu espírito, já te dei o meu coração, o que eu posso dar mais a um Deus que é dono de tudo em mim? Será que isso tudo é para eu te dar mais alguma coisa? E de repente surgiu em mim a inspiração de escrever um poema para Deus. E eu comecei a escrever. Passou, fui embora. 3 semanas depois, há 15 dias atrás, por aí, uma semana mais ou menos, eu fiz o meu curso de capelania. No dia que eu terminei o curso de capelania, eu estava colocando a chave no meu carro para vir embora, conversando ainda com os irmãos no parque de estacionamento. E veio um irmão, só Deus sabe de onde. Eu posso até ter a ousadia de falar que veio do céu. Porque eu falei até para a irmã: veio igual anjo. Veio sem ser pedido, foi sem ser notado. Chegou perto de mim, mansamente colocou as mãos no meu ombro e falou: eu estive contigo naquela praia. Ah, pastor, arrebenta com a gente. E começou: eu sei que o teu coração é meu, eu sei que o teu espírito é meu,
E o Deus do universo começou a recitar o poema que eu escrevi para ele. Ele inclinou para mim. Ele sabe o plano que ele tem, eu não sei. Ele falou: a única coisa que eu quero de você é que você fique na minha paz. Eu estou aqui, ó, na mão dele. Dos pés a quem me arranque. Mas a Bíblia diz que da mão dele ninguém arrebatará. É por isso que é importante você ficar na mão. Deus cuida de ti, jumento. Ele precisa de ti, jumento. Tem um bocado de gente que precisa de você, jumento. Tem um bocado de gente que precisa dessa igreja aberta. Tem um bocado de gente da tua família que precisa que você fique forte. Tem um bocado de gente na tua família que precisa que você não desista, jumento. Porque se você desistir, eles vão para o inferno. Não desiste deles, ainda que eles são do jeito que eles são. Você também era, não desista deles. Porque Deus não desistiu de você. Ele tem um plano traçado, mas Ele precisa do jumento para cumprir esse plano. Ele precisa de você para ganhar a tua família. Ele precisa de você para ganhar os teus vizinhos, o teu bairro. Ele precisa de você para trazer as pessoas para o céu. Ele precisa de você, jumento. Você é ajudador, auxiliador de Deus. De Deus. Ele podia contar com qualquer um, mas Ele está falando para você nessa noite: é contigo que eu quero contar. Com todo defeito, é contigo que eu quero contar. Deixa a minha mão te pegar de uma vez. Para desse chove, não molha. Não vou na igreja porque está frio lá embaixo. Não vai na igreja porque está calor. Chega desse chove, não molha. Não sei se eu vou ajudar o pastor ou é melhor ficar aqui para não ter responsabilidade. Para com isso. As estrelas estão caindo. Ele está chegando. Você precisa fazer alguma coisa, jumento. Tem almas todo dia indo para o inferno. A cada 30 segundos morre 7 pessoas no Rio de Janeiro por morte causada. Estamos aqui há 3 horas. Quantos morreram? Porque não houve um jumento que foi lá. Porque estão esperando que eu vá lá, que o pastor vá lá, que aquele irmão vá lá, que os outros que são os experientes vão lá, sendo que Deus quer enviar em você. A tua família já podia estar salva se você tivesse coragem de sair do barco, porque a Bíblia diz: será salvo tu e a tua casa. Começa por ti, tu, jumento, e atrás de ti vem o resto, mas é você que tem que fazer o plano de Deus acontecer. Oh, aleluia. Esse final de semana, ou você muda, ou você muda. Amanhã não vai ser diferente a mensagem. Vai ser outra passagem. Mas amanhã eu vou pregar sobre você. O jumento é um animal de carga. Você também. Você carrega uma cruz. O jumento aguenta um ambiente adverso. Você também. Desertos e vales que você já passou não tem conta. O jumento se mantém de pé mesmo quando a alimentação é escassa. Você também. Porque nem só de pão você vive, mas você permanece de pé por causa da palavra de Deus. O jumento é resistente ao serviço longo. Você também. É por isso que você proclama que o teu descanso é no céu e não aqui. O jumento tem o alto discernimento do perigo. Você também. Se você estiver ligado com o Espírito Santo de Deus, não tem perigo que te atravesse que você imediatamente não consiga discernir. O jumento é dócil com criança. Você também tem que ser. Cuidado, jumento, da forma como você trata o novo convertido. A paparica abraça a carinha. Ele é um bebê. Ele precisa que você seja com ele da forma que ele mais precisa. Ele veio carente, ele veio arrebentado, ele veio de uma longa jornada. Ele precisa que você seja dócil. Não espezinha, não ria, não bota para fora da igreja. Foi tão difícil ele entrar. Ai, abraça ele quando ele chegar aqui. Fala para ele que ele é bom mesmo que ele não preste. Fala para ele que ele é preciso mesmo que ninguém precise dele. Fala para ele que você ama ele mesmo que você não goste dele. O Senhor te obriga a amar. Então ama ele, porque jumento é dócil com criança.
Jumento tem pernas longas para poder correr com velocidade. Você está numa corrida. Paulo falava como um bom jumento: eu esqueço o que para trás fica. Eu corro para o alvo com toda a minha força e toda a minha velocidade, todo o meu entendimento, para a coroa, para o galardão, para o prêmio que já está me proposto. Ah, jumento, você é tão mais do que aquilo que você achava que era. Fica de pé. Para de brigar com Deus. Você lembra de Jacó? Jacó foi um homem que brigou com Deus a vida inteira. Não foi só naquela noite. Ele brigou com Deus a vida inteira. Eu sempre falo de Jacó quando eu venho em Boston, não sei porquê. Isso é mistério. Ele brigou a vida inteira com Deus. Ele fugiu a vida inteira dele mesmo. Brigou a vida inteira por uma herança que era dele. Não precisava ter brigado. Mas ele queria o já e o agora. E brigou com Deus. Diz a Bíblia que Deus resolveu dar uma lição em Jacó. Eu vou lá embaixo, vou dar um couro nele, para ele aprender a parar de lutar contra mim. Pode continuar o som lá atrás, meu querido, estava tão bom. E diz a palavra de Deus que Jacó não brigou com Deus. Pelo menos a minha Bíblia diz que ele tinha um varão que brigava com ele. Ele somente se defendia do varão. Para de se defender de Deus. Ele quer mudar a tua vida. Quando o varão viu que não conseguia mais derrotar Jacó, não era derrotar a pessoa de Jacó, era derrotar a vontade de Jacó. Quando ele não conseguiu mais, ele quebrou Jacó. Sabe para quê? Para que aquele que se defendia agora começasse a depender. Quando Jacó foi quebrado por Deus, não defendeu mais, aprendeu a depender de Deus. Para de te defender, porque vai chegar o dia que Deus te quebra. Isso é uma ameaça, irmã, não. Não há impedimento para o plano de Deus. Se ele tiver que quebrar, quebra. Eu conheço uma mulher que quando tinha 14 anos entrou nos mundos da droga, do alcoolismo. Com 15 anos a pele dela caía. Com 16 anos pulava em cima de balcões de danceterias, drogada, dançando com jiboias enroladas no corpo, com ceras de velas descendo, derretendo pelo corpo dela. Nunca quis saber de Deus. Mas quando Deus tem um plano, uma festa, o dono do coração daquela mulher resolveu fazer o coração parar. Foi o toque de Jacó. A mulher teve uma overdose. O coração parou e ela caiu. Foi forçada a reanimar com choques elétricos. E reanimou. Quando ela acordou, eu não sabia onde estava. Mas Deus tinha tudo planejado. Ele falou, eu tenho que reanimar ela. Eu só dei um susto. Porque ela vai estar lá na neve naquela noite, pregando para aqueles jumentos que eu salvo, que eu liberto, que eu curo e que eu preciso deles para cumprir o meu plano. E agora, enquanto esse hino está no ar, eu quero chamar aqui os jumentos que ainda esse final de semana querem a vida mudada com Deus. Porque hoje termina um ano, mas hoje começa outro. Hoje é o fim de um ano, mas hoje começa outro. E eu só quero aqui no altar. Se você não tem esse propósito, não venha. Mas eu só quero no altar jumentos que querem começar a exercer o plano de Deus. Quero esse som mais alto. We'll sing
Senhor. Olha só, Jesus. Eles estão no teu altar porque eles querem mais de ti. Eles estão no teu altar porque eles decidiram hoje iniciar um novo ano na vida deles. Eles não querem mais ser um evangelhozinho de estar numa igreja, estar num banco, estar numa posição, estar numa cobertura, estar somente na igreja, não. Eles querem ser evangelho, ser servos, ser enviados, ser missionários, ser tudo aquilo que o Senhor chamou eles para ser, seja na igreja deles, seja na casa deles. O campo de missão, qualquer alma que não tenha Cristo é o teu campo de missão. Qualquer pessoa que ainda não ouviu falar da graça de Deus, esse é o teu campo de missão. Qualquer pessoa que ainda não desceu aos pés, esse é o teu campo de missão. Você precisa aprender a abrir a tua boca e a deixar Deus te usar. Você precisa exercer, porque você é uma missionária. Você é um missionário de Deus antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo, antes do sol, antes da lua, antes das estrelas, antes dos cometas, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer animal, antes de qualquer erva que brota na terra, antes de qualquer árvore de fruto, antes de algum ser vivente que tenha sido criado, o Senhor já tinha determinado para você um plano. O Senhor já tinha traçado que você iria ser um dos seus santos, você iria ser um dos seus escolhidos, jumento escolhido para levar uma palavra que é santa. Você não é santo, mas Ele é, e não é porque tu mudas que a palavra de Deus muda, não. Ai, você pode até mudar porque você é humana, mas a palavra de Deus permanece a mesma. A palavra de Deus permanece a mesma. Ele precisa que você entenda que esse ano que vai se iniciar, Ele vai mudar tudo na tua vida. Ele vai mudar amizades, Ele vai mudar relacionamentos, Ele vai mudar a tua vida financeira, Ele vai mudar a tua saúde, Ele vai mudar a tua família. A única coisa que não vai mudar nesse ano é Deus, porque Ele é imutável, Ele é aquele que não muda, Ele é aquele que não sai do seu lugar, Ele é aquele que não tem sombra de variação. Tudo o resto Ele vai mudar, porque existe um plano para cumprir. Cada tropeço que até agora esteve no teu caminho vai sair do teu caminho. Qualquer tropeço que o inimigo lançou, a cruz vai retirar. Por quê? Porque você precisa andar. Qualquer amarra que tenha amarrado os teus pés, até o dia de hoje te amarrou, mas a partir do dia de hoje eu declaro a tua libertação, porque maior é o dono do plano, maior é aquele que premeditou todas essas coisas para você. Eu não quero saber se vai te doer, eu não quero saber se tu vai sofrer. Quando Deus começar a retirar da tua vida aquilo que é impróprio ao seu plano, ai, vai haver noites que você vai chorar, vai haver noites que você vai pensar que você está na sombra da morte, mas eu quero te dizer, é somente a sombra da morte. Parece a morte, mas não é. Parece o final, mas não é. Olha, tem a forma da morte, mas não é a morte. Tem o cheiro de morte, mas não é morte. Eu quero que você entenda, jumento, que Ele não dá mais do que aquilo que vai abater a tua fé. Ele não te chamou para te abater, Ele te chamou para você reinar, Ele te chamou para você pisar em serpentes, em escorpiões. Ai, a Bíblia diz que houve uma promessa feita: a serpente ela morderia o teu calcanhar, mas Ele esmagaria a cabeça dela. Ferida de calcanhar não te mata, mas ferida de cabeça mata. O diabo sabe qual é o fim dele. Ainda que ele esteja mordendo o teu calcanhar,
Vem arrastando o pé, mas não deixa de fazer o plano de Deus. Vem arrastando a perna, vai de arrojo, porque não importa a velocidade, importa é chegar lá. Não se importa se ele está segurando o teu calcanhar, irmã, mas eu estou lutando todos os dias, ainda bem. É sinal que ele ainda não te pegou ainda. Você ainda está lutando, é sinal que ainda não está derrotado. É sinal que ainda tem esperança para Israel. É sinal que a glória ainda não se foi. É sinal que você ainda mexe. Parecia que estava em coma, mas ainda mexe. Continua lutando, igreja. Deus, Deus, transforma a vida desta igreja. Inicia, Senhor, um novo ano nas igrejas que estão representadas aqui nessa noite profética. Inicia um novo ano, que cada mulher e cada homem saia deste lugar para a sua igreja com uma unção nova, com uma perspectiva nova, com uma visão diferente. Senhor, quebra os nossos dogmas, quebra as nossas filosofias, arrebenta com as nossas manias, joga por terra as nossas teimosias. Ó Pai, faz acontecer o teu plano, Deus. As estrelas estão caindo. 950 pessoas. Será que alguém tinha escutado falar da graça de Jesus, jumento? 950 pessoas foram atingidas por uma única estrela que caiu dos céus. Ai, jumento, ai, o povo precisa de você. O povo precisa de você. Se Deus não contar contigo, vai contar com quem? Se Deus não contar com a tua pessoa, vai contar com quem, igreja? Fala comigo, Senhor Jesus. Eis-me aqui. Toma meu espírito, toma minha alma e toma meu corpo. Eu estou nas tuas mãos. Ainda que eu não entenda, eu creio no teu plano. Faz o teu plano acontecer na minha vida. Acelera o teu plano na minha vida. Pai, me prepara para o teu plano na minha vida. E que a partir de hoje não seja mais eu, mas seja eu completamente diferente. Para a glorificação do teu nome e para a salvação da minha alma. Em nome de Jesus. Volta para o teu banco e fala para a pessoa do teu lado: feliz ano novo. Uma nova história vai começar. Uma nova história vai começar. Em nome de Jesus. Uma Janaína. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Quantos estão felizes com a presença de Deus nesta noite, irmãos, com essa palavra que nós ouvimos, que nos dará força certamente para nós continuarmos nessa jornada. Jumentinho. Talvez alguém não gostou de ser chamado de jumento, né? Mas o jumento com Jesus sobre a vida dele, não tem coisa melhor. Aleluia. Queridos, quando a irmã ministrava, eu me lembrava de uma história, rapidinho, do jumento. Diz que a jumentinha, aquela jumenta ali que Jesus montou, na entrada triunfal em Jerusalém, chegou em casa faceiro da vida quando chegou depois. Feliz da vida, contando para a mãe dela: oh, eu estou tão feliz porque hoje eu entrei em Jerusalém, fui aclamado, eram flores para todo lado, eram roupas que colocavam no caminho, e gritava, e cantava, e todo mundo feliz, e eu entrei feliz da vida. Eu estou feliz da vida, mãe. É assim, é, filha? É. A jumenta voltou no outro dia, entrou em Jerusalém, cadê o povo? Não tinha mais ninguém. Ninguém aclamando ela, ninguém soltando flores, ninguém jogando roupas no caminho. Chegou em casa decepcionada, contou para a mãe: pois é, mãe, agora eu fui lá, não aconteceu mais nada. Ela sabe por quê? Porque tu sem Jesus não passa de uma jumenta. Outro dia você estava com Jesus sobre a tua vida, aí tu estava bem, mas sem Jesus tu não passa de uma jumenta somente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos Jesus na nossa vida e somos úteis para o Senhor. O Senhor precisa de nós. Amém, queridos?
Glória a Deus. Pastor Hamilton estará dando encerramento desse trabalho, desse culto nesta noite, fazendo oração, agradecendo a Deus e já orando pelo alimento que está lá embaixo, né? Para os irmãos depois se servirem. Tá certo, irmãos? Eu sei que amanhã é impossível os irmãos estarem aqui, porque todos têm a sua igreja, o seu trabalho, né? Mas orem, continuem orando por nós estamos aqui nesta luta, aqui em River Hills, um grupo de irmãos aqui, lutando, mas Deus está nos dando vitória. Até aqui nos tem ajudado o Senhor, amém? Pastor Hamilton, com oportunidade. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, ouvimos uma palavra de Deus para nós. Como disse o pastor Gilmar, nem todos podem não ter gostado, mas não é questão de gosto. É questão da palavra. Feliz foi aquele jumento que entrou com Jesus montado nele. Felizes somos nós, se Jesus entra conosco, aonde quer que seja, a vitória é nossa. É o segundo ano das irmãs aqui. Então o outro culto que vocês fizeram não foi. É porque elas estavam fazendo tão bonito, eu achei que já era o primeiro. Então esse é o primeiro aniversário, é o primeiro que elas fazem. Louvado seja o nome do Senhor. E foi muito bom, graças a Deus. No segundo, que possa estar... É muita gente sendo convocada para fazer parte das irmãs. As irmãs de Lou. Está começando também, né? Porque ainda não houve ciclo de oração antes, está começando. Mas tenho certeza que começou e não para mais. É assim que a obra de Deus não para quando começa. Eu quero agradecer a Deus por você ter vindo aqui hoje. Faz 2 anos que começou essa obra e tem sido bênção. Muita gente já saiu daqui para outro lugar, salvo. Isso é importante. Cada um de vocês, enquanto ela estava pregando, eu estava escrevendo. Porque às vezes você não escreve, você esquece. E o que você escreve, você guarda. E eu estava escrevendo algumas coisas. E quero dizer para as irmãs e para os irmãos que aqui estão, eu vejo que o fim agora está muito e muito perto. O que vem acontecendo nesses dias, agora, só nesses dias, na entrada desse ano, está mostrando que está dizendo, olha, fique de pé. Eu estava lendo o capítulo 25 de Mateus, e diz que houve um grande barulho quando o noivo começou a andar em direção ao seu talar, para buscar a noiva. E houve um grande grito. O grito está aí, irmãos. O grito está aí e nós devemos não só ouvir o grito, mas devemos nos preparar com Deus. Não assim, preparar, vestir bem, preparar com Deus, e orando, ela estava falando e eu olhando assim, onde Abraão chegava, ele preparava um altar. Às vezes na nossa casa nós não temos um altar. Nós temos que ter um altar na nossa casa para orar todo o tempo. Eu quero agradecer a todos aqui. As irmãs que estão aqui devem estar todas orando. Eu acredito que estão todas orando, jejuando por aqueles que ainda não vieram, pelos seus familiares que ainda não veem, mas que precisam vir. É impossível nós ir embora e deixar nossos familiares para trás sem Jesus. Eles precisam vir. Aqueles seus amigos precisam vir. Não fale mal do seu irmão, não fale mal da sua irmã, ame ele, ame, porque a sua palavra, depois que sai da sua boca, não volta mais. Se saiu, se você falou alguma coisa, não vai voltar. Ame ele, é a melhor coisa que se faça. Vamos ficar em pé? Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada voluntário, cada jovem. Pastor também é ovelha, precisa da oração de vocês. Aleluia. Vamos orar. Eu quero que todos levantem essa mão para o céu para orar junto comigo. Deus eterno e glorioso, Deus que cuidou desses círculos de orações em cada congregação,
bênção. Com a pastora Helenice ali em Lou, pastor Elias, com o pastor Gilmar aqui, ó Deus, com o pastor Davi, ali também em Lou, Senhor da glória. Com esse teu servo que fala contigo, Deus da glória. Com os demais pastores que estão em todo o Brasil, em todo o Boston, em toda a América, em toda a América Central, América Latina. Deus, os pastores que estão na Europa, os pastores que estão na Ásia, os pastores que estão na África, os pastores que estão no Ocidente, que estão no Oriente, na Austrália, Oceania. Deus da glória, os que estão na Antártida, os que estão, Senhor Deus, nos quatro cantos da terra, os que estão, Senhor, entre os povos, nações, tribos e línguas, os pastores, os círculos de orações que estão orando, Deus, olha para cada um deles, para os mensageiros, os verdadeiros mensageiros que estão propagando, proclamando, os que estão testemunhando a verdade. Senhor, olha por eles, Pai, e que nesta noite a igreja que está em Raven Hills, Deus da glória, possa alcançar o povo que está em Raven, em as regiões, Senhor Deus, circunvizinha, possa ser alcançado, o ciclo de oração que está em Lou, possa convocar todas as mulheres, ó Deus, para estar, Senhor, de prontidão, orando pela igreja. Pai querido, nós agradecemos, Senhor Deus, por este dia, por essa riqueza, agradecemos por a irmã que veio transmitir a palavra, essa missionária, ó Deus, por todo o trabalho que está sendo realizado para a honra e glória do teu nome. Recebe, meu Deus, tudo que foi feito e oferecido aqui nesta noite, também o alimento, Senhor Deus, que está preparado lá na cozinha, Senhor Deus, nós oferecemos a Ti desde já. Aceite como oferta para a Tua honra e glória o Teu louvor, e abençoa também para o Teu povo participar. Deus, nós oramos e estamos de coração agradecido por tudo. Senhor, despede o Teu povo na Tua paz. O Senhor guardou a entrada, também, Senhor, guarda a saída, leva e os livra de tudo que é mal. Assim oramos no nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, esse que vive e reina para todo sempre. Continue com sua mão levantada, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de nosso Deus Todo-Poderoso, as ricas bênçãos de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, reine em cada coração, não só hoje, mas para todo sempre. E todo o povo de Deus junto dizendo: saúde o seu irmão com a paz do Senhor, dando um abraço nele. Parabéns, irmãs, Deus abençoe. Os irmãos não vão embora antes de passarem ali embaixo na cantina.